e mergulhou na ruína, no abismo. E Belsazar, apesar dele ter oferecido uma recompensa a Daniel, apesar dele dizer que colocaria colar no seu pescoço e faria o terceiro no reinado, Daniel foi ríspido, Daniel foi contundente, porque o rei Belsazar estava cometendo sacrilégio, não estava adorando a Deus, estava com a sua arrogância, não estava trilhando os caminhos do Senhor. E aqui, queridos, o que é que fica de lição para nós? Nós vemos que o rei Nabucodonosor, anteriormente, sofreu as consequências de ter não seguido os caminhos do Senhor. O seu filho não aprendeu a lição, mesmo tendo presenciado, mesmo sabendo do que acontecera a seu pai. Ele não aprendeu a lição que a história ensinou. Ele não aprendeu que todas as bênçãos vêm do Senhor. Graças a Deus nós sabemos disso hoje. Todas as bênçãos vêm do Senhor. Tudo que acontece de bom na nossa vida, tudo vem do Senhor. Ele também não aprendeu que toda a confiança em si conduz à destruição. Quando o rei está agindo com autossuficiência, com arrogância, se vangloriando das coisas de Deus, zombando das coisas de Deus, isso o credencia direto à ruína e à destruição. E nós, enquanto servos do Senhor, enquanto tementes ao Senhor, precisamos ficar atentos para não ficar em falta com Deus. Ficar em falta com Deus vai conduzir-nos à ruína, vai conduzir-nos à destruição. Uma outra lição aqui que o texto nos ensina é que o rei Belsazar não humilhou seu coração perante o Senhor. O coração dele estava cheio de orgulho e vaidade. E a gente sabe que aquilo que o homem semeará, isso ele colherá. Quem semeia vanglória, quem semeia arrogância, vai colher destruição, vai colher ruínas. O rei Belsazar também, ele não respeitou e não adorou ao Deus único. Nós precisamos aprender com a história, irmãos. O rei Belsazar não aprendeu nada com a história do que aconteceu com seu pai, o rei Nabucodonosor. Ele profanou as coisas sagradas. Até para os gentílicos, até para quem não era judeu, tudo que era sagrado de uma determinada religião devia ser respeitado. E, no entanto, ele usou desse sacrilégio, zombou e usou de maneira errônea, bebendo nas taças, nas coisas que eram consagradas, que eram dos hebreus. Ele também adorava a deuses imaginados pelo homem. Belsazar não glorificou a Deus, Deus que o criou, Deus que nos criou e Deus que é o nosso sustentador. E qual o resultado, queridos, de ficar em falta com Deus? Nós vimos o que aconteceu com o rei Nabucodonosor. Nós vimos que o rei Belsazar não aprendeu a história e aconteceu o mesmo com ele. Naquela mesma noite, ele foi destituído do reino. O reino foi em ruínas. A gente precisa não deixar que aconteça na nossa vida aquilo que aconteceu com o rei Belsazar. Quem está em falta com Deus está
direcionado para a ruína, para a destruição. Quem está em falta com Deus não recebe as suas bênçãos. Quem está em falta com Deus, as suas bênçãos são transferidas para outrem. E vem a ruína e a destruição. Belsazar não atentou para isso. E o que nós precisamos fazer para não estar em falta com Deus? Qual é o remédio que a gente precisa tomar cuidado para não ficar em falta com Deus? Deus que estabeleceu o seu plano para conosco. Lá na origem, quando Deus falava com o homem diariamente, aconteceu a queda. Depois que o homem pecou, depois que todos nós fomos destituídos da glória de Deus, aconteceram várias tarefas, várias intenções, várias buscas humanas para restabelecer essa linha de vida, aquele plano de Deus. E todo o esforço humano não foi possível. Só com a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que houve a redenção daquele homem caído que foi se levado a Deus e restabeleceu. A origem, a queda, a redenção e a restauração da nossa vida no plano celestial pertence ao nosso Deus. E nós precisamos estar atentos a isso, não ficando em falta com Deus. Quais são os remédios que a gente precisa, queridos, abraçar para a gente não ficar sem esse Deus que nos ama, que nos amou, que mandou seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar? A Bíblia diz que nós devemos nos humilhar perante Deus. Nós somos falhos, pecadores, mas a gente sabe que tem um Deus vivo, um Deus justo, um Deus forte, um Deus bom, que nos ama. Deves também, queridos, confessar os nossos pecados a Deus. A gente precisa ser transparente. A gente precisa aprender com a história. A gente precisa nos derramar perante o Senhor. A gente precisa exercitar a nossa humildade para com Deus, reconhecendo que nós somos pequenos e Deus são grandes. A humildade é esse reconhecimento da nossa pequenez diante da grandiosidade de Deus e confessar os nossos pecados a Deus, sendo transparentes. Somos falhos, imperfeitos, mas Deus é perfeito. Deus pode tudo e Ele quer a nossa aproximação, Ele quer uma comunhão conosco, Ele quer que a gente restabeleça aquilo que foi planejado lá na origem. E temos um advogado para com Deus. Quando Jesus ascendeu aos céus, Ele deixou o Consolador. E Jesus Cristo é o nosso advogado para com Deus. Uma vez aceito o sacrifício da cruz no nosso coração, uma vez colocado Jesus como centro das nossas vidas, nós temos um advogado para com Deus, porque nós continuamos falhos, pecadores, imperfeitos. Então, queridos, além de nos humilhar perante Deus, a gente deve confessar os nossos pecados para esse Deus. E se a gente não fizer isso, a nossa oração não chega a Deus. O pecado afasta o homem de Deus. A gente precisa dessa transparência, a gente precisa dessa restauração para que Deus possa, para que o Espírito Santo possa habitar o nosso coração. A gente precisa nos humilhar perante o Senhor e aceitar o sacrifício da cruz do Calvário. Quem diz que não tem pecado engana a si mesmo. Engana-se a si mesmo. Todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos dessa redenção. Todos nós precisamos aceitar esse sacrifício de Cristo na cruz por nós. Além de nos humilhar perante Deus, queridos, além de confessar os nossos pecados, a gente precisa adorar ao Deus vivo.
Adorar ao Deus vivo, que está atento às nossas orações, ao Deus que quer que nos reconciliemos com Ele. Precisamos aceitá-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas pessoais. Que aceitar como Salvador, queridos, é recebê-los como dono, reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Esse sacrifício veio para causar a nossa redenção e nós sermos restaurados na presença do Senhor. Então precisamos reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aquele sacrifício que foi por mim, sacrifício por você, para que pudéssemos ter acesso ao Pai. E precisamos também reconhecê-lo, recebê-lo como Senhor. Senhor, dono de nossas vidas. Nós precisamos buscar uma vida cristocêntrica, onde Jesus seja o dono de nossas vidas e efetivamente a gente deixe que Cristo nos molde, a gente deixe que Cristo dirija as nossas vidas. Ele pagou o preço da nossa redenção. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Vida entregues ao Senhor Jesus. O plano de Deus era perfeito, irmãos. O homem é quem produziu a queda. Quando o homem caiu, todas as suas tentativas humanas de restaurar a comunhão com o Senhor foram infrutíferas. Só depois que Jesus veio ao mundo, só depois que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, é que nós conseguimos acesso direto ao coração do Pai. Então, queridos, a minha vida de seminarista, as minhas limitações, as minhas lacunas, a gente está tentando colocar isso para o Senhor de maneira transparente para que nós sejamos fortalecidos. A gente sabe que o inimigo, ele é forte. O inimigo, ele está o tempo todo com suas estratégias buscando derrubar-nos. Mas o Senhor nos dá o escape. No ministério de Jesus aqui na terra, quando ele se fez carne e viveu entre nós, nas suas andanças com os seus discípulos, foi perguntado a Jesus: por que o Senhor fala em parábolas? Por que algumas coisas a gente não entende? E Jesus disse aos seus discípulos: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, e a outros não foram. Só foi dado o direito de conhecer os desígnios de Deus, os mistérios de Deus, a quem ouviu de bom grado. Irmãos, queridos amigos, ouçamos de bom grado a voz do Senhor. Tem muita gente que ouve a voz do Senhor, entra por um ouvido, sai por outro. A mensagem da cruz é aquela coisa que nos impulsiona para estar aposentado e buscando servir melhor ao Senhor, buscando servir com mais qualidade. O amor pelo Evangelho, o amor pelas almas que não têm a salvação, o amor por aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, aquilo que foi mostrado no vídeo aqui, pessoas na Cracolândia entregues às drogas, pessoas entregues às bebedices, como estava lá o rei Belsazar, entregues aos banquetes imundos, com as suas concubinas, com as mulheres, aquele reino blasfemando as coisas do Senhor, mesmo já tendo conhecido do que passara com seu pai em outrora, e o coração fechado para as coisas de Deus. Nós precisamos não estar em falta com Deus. Estar em falta com Deus significa estar sendo conduzido para a ruína, perdição, para a separação.
E nós queremos ser achados aptos. Cada um de nós, com o nosso coração inclinado para o mal, com as nossas limitações, com as nossas lacunas, imperfeições, que nós somos humanos, a gente quer ser achado apto na volta do Senhor Jesus. E agora eu queria pedir para a igreja orar, porque nós temos amigos aqui, pessoas que ainda não fizeram a sua declaração pública, aceitando o sacrifício da morte de Cristo na cruz, que ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de sua vida pessoal, que ainda não o receberam como Senhor, onde todas as decisões, todo o seu ser deve ser submetido à autoridade de Cristo. Eu queria pedir à igreja para orar nesse momento, baixar a sua fronte, para que o Santo Espírito de Deus visite os corações e mentes, para que o Santo Espírito de Deus produza nos corações o desejo de voltar-se para Deus por meio de Jesus Cristo, que a gente não consegue pelas nossas intervenções humanas. Nós precisamos de uma dependência genuína do Senhor Jesus. Queridos, não fiquemos em falta. O homem que está em falta com Deus cai no desagrado com Deus. Meu amigo, visitante, não desagrade ao Criador. Quem desagrada não pode ser uma pessoa feliz. A verdadeira felicidade é estar com Cristo. Quem desagrada a Deus será sempre um perdido. Que você não saia daqui hoje perdido. Que você saia daqui hoje com a consciência da necessidade de entregar sua vida para Cristo. Com a consciência de quem precisa receber o gesto sacrificial de Jesus na cruz do Calvário para restaurar-nos com o Pai. Eu queria convidar o pastor Jorge para vir aqui na frente, para que pudesse orar pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, por aqueles que a mensagem do Senhor tocou o seu coração, porque é o passo mais importante da nossa vida, é entregar a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. Eu fiz esse passo há alguns anos atrás, e cada dia eu me surpreendo com as maravilhas que é servir a Jesus, e os cuidados que precisamos ter para ser achados aptos na volta do Senhor Jesus. Não podemos ficar em falta para com o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor seja louvado e que aquilo que foi explanado, aquilo que foi dito através da palavra de Deus, possa tomar as nossas mentes, os nossos corações, nos fazer refletir da grandeza desse Deus, da grandeza do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça, em vir ao nosso encontro. Nós vimos aqui que muitas vezes nós nos tornamos como Belsazar, nós nos tornamos arrogantes, achando que nós temos o controle das coisas, que nós podemos tomar as decisões baseado no nosso próprio conhecimento, e muitas vezes desprezamos a história desse Deus que tem se revelado em nossas vidas. Belsazar foi achado, foi contado seus dias, pesado na balança e achado em dívida. Jesus veio a este mundo para nos libertar desta condenação, mas Ele disse que a palavra que Ele tinha pregado, que Ele continua pregando, tinha poder para nos condenar. Por isso, quando chegarmos diante de Deus, talvez seja essa a palavra: teus dias foram contados, pesado fosse na balança e encontrado com dívida.
A oportunidade é agora. Deus está te dando a oportunidade para que você possa ser livrado de toda dívida, que você possa ser perdoado de todo pecado. Mas como bem foi dito aqui, a única maneira de fazer isso é aceitar Jesus como Senhor, como Salvador. Reconhecer a oferta de Deus, o sacrifício de Cristo. Você quer isso para a sua vida? Feche os seus olhos. Eu quero orar para que aquilo que foi dito possa tomar o seu coração, que você possa fazer essa decisão. Se você ainda não conhece a palavra de Deus, que eu acho muito difícil alguém não ter ouvido, pelo menos o plano de salvação. Mas talvez você, assim como Belsazar, que ignorou tudo aquilo que tinha acontecido com o seu pai, através daquilo que Deus tinha feito no seu reino, talvez você também possa estar ignorando todo esse conhecimento que Deus tem colocado na sua vida, e você ainda continua achando que tem o controle e que pode caminhar pela sua própria vontade. Deus está te chamando, está te dando oportunidade, e eu quero orar por você agora. Querido Senhor, nós mais uma vez estamos com os nossos corações alegres, porque a história daquilo que o Senhor deixou revelado nas Escrituras, o testemunho que nós temos desde o princípio, desde o início, desde como foi dito aqui, a queda, desde o momento em que o homem desobedeceu a sua palavra, desde esse tempo, o Senhor tem vindo ao nosso encontro para tentar restaurar a nossa comunhão e voltarmos a viver na sua presença. E nós queremos glorificar o seu nome e agradecer, porque nós reconhecemos e entendemos que o Senhor cumpre essa promessa, enviando o Senhor Jesus para vir ao nosso encontro, para se entregar na cruz do Calvário, derramar o seu sangue, dar a sua vida, para que a minha vida, para que a vida daqueles que neste momento estão ouvindo, possam ser, ó Deus, alcançadas, restauradas, purificadas e perdoadas de todo o pecado, para retornar a viver na sua presença. Querido Deus, neste momento eu estendo esta oração e elevo a minha voz como servo que sou, reconhecendo a minha pequenez, a minha humildade diante do Deus grande que é o Senhor, mas entendendo a sua graça, entendendo a sua misericórdia. Eu, Deus, clamo pela vida daqueles que ouviram a mensagem nesta noite, que esse coração possa se abrir, possa permitir que, através do convite, do aceitar este presente que o Senhor está oferecendo através do sacrifício de Jesus, permita que o Espírito Santo venha fazer uma morada no seu coração, para estar, ó Deus, conduzindo a viver e a reconhecer aquilo que o Senhor tem ensinado através da sua palavra, desfrutar das promessas eternas que só o Senhor pode dar. Que ninguém saia daqui esta noite sem refletir esta verdade. Obrigado, Papai do Céu, pela vida do irmão Aderaldo, da irmã Núbia. Continua conduzindo o teu servo e dando a ele, ó Deus, toda a condição que ele precisa para conhecer e conhecer cada vez mais aquilo que o Senhor deixou como revelação, para que nós possamos caminhar instruídos pela sua vontade. Deus, que o seu ministério, que se inicia agora, porque entendemos que o chamado está no seu coração, possa assim, ó Deus, transformar completamente a sua vida, da sua esposa, dos seus filhos, para que ele possa ser usado como instrumento para abençoar aqueles que o Senhor colocar em seu caminho. Deus,
abençoa-nos, ó Deus, como igreja, para que nós possamos, sim, Deus, cada dia mais desejar viver, Deus, cada dia mais